Existe uma verdade oculta nas Escrituras Sagradas que pode determinar o destino eterno dos seus filhos, e milhões de pais cristãos no Brasil estão ignorando completamente esse requisito divino. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você educa e prepara seus filhos para os últimos dias. Esta não é apenas mais uma pregação sobre família, é uma revelação urgente que pode significar a diferença entre ver seus filhos sendo levados na glória ou ficando para trás no grande dia do Senhor. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as revelações que compartilharei hoje podem não estar disponíveis para sempre. Permitam-me levá-los a uma das narrativas mais perturbadoras e ao mesmo tempo esperançosas de toda a Bíblia Sagrada. É a história de um pai que quase perdeu tudo por não compreender o que Deus realmente esperava dele como líder espiritual de sua casa. Esta história está registrada no livro de Gênesis, capítulo 22, e fala de Abraão, o pai da fé, e seu filho Isaque. Mas antes de mergulharmos nesta revelação transformadora, preciso que você compreenda algo crucial. Estamos vivendo nos últimos dias, e os sinais estão por toda parte. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos aqui no Brasil e no mundo inteiro. A apostasia nas igrejas, o aumento da violência, a corrupção moral desenfreada, tudo isso nos mostra que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que jamais esteve. Abraão havia recebido uma promessa extraordinária de Deus. Em Gênesis capítulo 12 versículo 2, o Senhor havia prometido fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e tornar seu nome grande. Mas havia um problema: Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos. Por anos, eles esperaram, oraram, suplicaram, e quando Abraão já tinha 100 anos de idade, finalmente nasceu Isaque, o filho da promessa. Imaginem a alegria deste pai. Depois de décadas esperando, finalmente tinha em seus braços o menino que representava toda a esperança do futuro, toda a continuidade da aliança com Deus. Isaque não era apenas seu filho, era a materialização das promessas divinas, era através dele que viria a descendência numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas então aconteceu algo que abalou completamente a vida de Abraão. Gênesis capítulo 22 versículo 2 registra as palavras mais impactantes que um pai pode ouvir: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te disser. Conseguem imaginar o que passou pela mente deste pai naquele momento? Deus estava pedindo o impensável. Estava solicitando que ele sacrificasse exatamente aquilo que mais amava na vida, o filho pelo qual havia esperado 100 anos, a materialização de todas as promessas divinas. E aqui está o primeiro princípio fundamental que muitos pais cristãos não compreendem: Deus deve ser sempre o primeiro em nossos corações, mesmo antes dos nossos próprios filhos. Vivemos em uma época onde o culto aos filhos se tornou uma forma moderna de idolatria. Pais e mães colocam seus filhos no centro de tudo, fazem deles o motivo principal de suas vidas, investem toda a sua energia, tempo e recursos para garantir o sucesso material deles, mas se esquecem completamente de prepará-los espiritualmente para os últimos dias. Abraão entendeu algo que precisamos compreender urgentemente: nossa lealdade suprema deve ser a Deus, não aos nossos filhos. Isso não significa amar menos nossos filhos, significa amá-los da maneira correta, da forma que Deus estabeleceu. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, automaticamente sabemos como amar e educar nossos filhos segundo a vontade divina. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 22 versículos 3 e 4 que Abraão levantou-se de madrugada, preparou seu jumento, cortou lenha para o holocausto e partiu com Isaque em direção ao monte Moriá. Durante 3 dias, este pai caminhou sabendo que possivelmente teria que sacrificar seu próprio filho. 3 dias refletindo, orando, confiando que Deus sabia o que estava fazendo. E aqui encontramos o segundo princípio crucial que muitos pais ignoram: a obediência incondicional à palavra de Deus, mesmo quando ela vai contra nossos sentimentos naturais, mesmo quando não compreendemos completamente os planos divinos. Quantos pais hoje em dia educam seus filhos baseados apenas nos sentimentos, nas emoções, no que acham que é melhor para eles, mas ignoram completamente os princípios bíblicos para a educação? Provérbios capítulo 22 versículo 6 nos ensina: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas que caminho é este? É o caminho de Deus, são os princípios bíblicos, são os valores do reino dos céus, não os valores desta sociedade corrompida que estamos vendo desmoronar diante dos nossos olhos. Quando Abraão e Isaque chegaram ao monte, aconteceu algo extraordinário.
Isaque, que já era um jovem adulto, perguntou a seu pai: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu com uma fé profética que nos ensina sobre a provisão de Deus: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Esta resposta de Abraão revela o terceiro princípio fundamental: ensinar nossos filhos a confiar na provisão soberana de Deus em todas as circunstâncias. Não na provisão dos pais, não na segurança material, não nos planos humanos, mas na provisão divina. Quantos pais estão ensinando seus filhos a depender de Deus verdadeiramente? Vivemos em uma sociedade materialista onde os pais acreditam que sua principal responsabilidade é garantir o conforto material dos filhos. Trabalham exaustivamente para comprar o melhor, para dar as melhores oportunidades, para construir um futuro financeiro sólido, mas se esquecem completamente de construir o futuro espiritual deles. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6 versículos 31 a 33, nos advertiu: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que estamos ensinando aos nossos filhos? Estamos ensinando eles a buscarem primeiro o reino de Deus, ou estamos ensinando eles a buscarem primeiro o sucesso material, as conquistas acadêmicas, a aceitação social? Esta é uma pergunta que todo pai e mãe cristão precisa fazer diante do espelho da palavra de Deus. A narrativa continua e mostra Abraão construindo o altar, arrumando a lenha, amarrando Isaque e colocando-o sobre o altar. Imaginem este momento. As mãos tremendo, o coração despedaçado, mas a fé inabalável na soberania de Deus. E quando Abraão levantou a mão para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão! Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Este é o momento da provisão divina. Gênesis capítulo 22 versículo 13 nos conta que Abraão viu atrás de si um carneiro travado pelos chifres no mato, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Deus havia provido o sacrifício, assim como havia prometido. E aqui está a revelação profética que conecta esta história aos nossos dias. Aquele Monte Moriá onde Abraão foi provado é o mesmo local onde, anos mais tarde, seria construído o Templo de Salomão em Jerusalém. É o mesmo lugar onde Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado pelos pecados da humanidade. Deus estava profeticamente mostrando a Abraão o plano de salvação que se cumpriria através de Jesus. Mas qual é a conexão desta história com o arrebatamento dos nossos filhos? A conexão está no princípio da obediência e da fé demonstrada por Abraão. Hebreus capítulo 11 versículos 17 a 19 nos explica: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Porque considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Abraão creu que mesmo que sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque as promessas divinas não podiam falhar. Esta é a fé que precisamos ter em relação aos nossos filhos nos últimos dias. Precisamos crer que quando educarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor, quando ensinarmos eles a amar e obedecer a Deus acima de todas as coisas, Deus será fiel em preservá-los para si mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 nos ensina sobre o arrebatamento: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas quem será arrebatado? Apenas aqueles que têm uma relação genuína com Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem em santidade e obediência à palavra de Deus. E aqui está o requisito que muitos pais ignoram: nossos filhos não herdam automaticamente nossa fé, eles precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Muitos pais cristãos acreditam erroneamente que pelo fato de frequentarem a igreja, de orarem em casa, de lerem a Bíblia, automaticamente seus filhos estarão salvos e serão arrebatados. Mas isso não é verdade. Cada pessoa precisa tomar uma decisão individual de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O que Abraão fez que garantiu a bênção sobre Isaque? Ele demonstrou uma obediência radical a Deus, ele colocou o Senhor em primeiro lugar em sua vida, acima até mesmo do filho que tanto amava.
E por causa desta demonstração de fé e obediência, Deus confirmou todas as promessas não apenas sobre Abraão, mas também sobre sua descendência. Gênesis capítulo 22 versículos 17 e 18 registra a promessa renovada de Deus, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A obediência de Abraão garantiu bênçãos não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. E aqui está o princípio que muitos pais não compreendem: nossa obediência e fidelidade a Deus influencia diretamente o destino espiritual dos nossos filhos. Quando vivemos uma vida de santidade, quando demonstramos amor incondicional por Jesus, quando priorizamos o reino de Deus em nossa casa, estamos criando uma atmosfera espiritual que favorece a salvação dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 e 7 nos ensina: e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A educação espiritual dos filhos deve ser constante, não apenas aos domingos na igreja, mas em casa, no dia a dia, através do nosso exemplo e das nossas palavras. Estamos vivendo dias proféticos extraordinários. Os sinais que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A apostasia nas igrejas, o esfriamento do amor, o aumento da iniquidade, guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, tudo isso nos mostra que estamos na última hora. E nestes últimos dias, a pergunta que deve ecoar no coração de todo pai e mãe cristão é: meus filhos estão preparados para o arrebatamento? Eles têm uma relação pessoal com Jesus Cristo? Eles nasceram de novo? Eles vivem em santidade e obediência à palavra de Deus? O requisito que muitos pais ignoram é este: não basta apenas levar os filhos à igreja, não basta apenas orar por eles, não basta apenas dar bons exemplos. É necessário ensinar eles a terem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, é necessário discipliná-los no amor, é necessário mostrar a eles que existe uma diferença real entre quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias capítulo 3 versículo 18 nos promete: então voltareis, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Nossos filhos precisam ver esta diferença em nossas vidas, precisam ver que servir a Deus não é apenas uma tradição familiar, mas uma escolha radical que transforma completamente nossa maneira de viver. O exemplo de Abraão nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando demonstramos obediência incondicional à sua palavra, quando confiamos completamente em sua providência, ele se encarrega de cuidar daqueles que amamos. Mas isso requer de nós uma fé madura, uma fé que vai além dos sentimentos e emoções. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5 nos adverte sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta profecia está se cumprindo exatamente diante dos nossos olhos no Brasil e no mundo inteiro. A desobediência aos pais, a falta de afeto natural, o amor aos prazeres mais do que a Deus, tudo isso caracteriza a geração atual. Mas há esperança para aqueles pais que assumem sua responsabilidade espiritual diante de Deus. O segredo está em seguir o exemplo de Abraão, colocar Deus sempre em primeiro lugar, obedecer incondicionalmente à sua palavra, e confiar completamente em sua providência. Quando fazemos isso, criamos as condições ideais para que nossos filhos também escolham servir ao Senhor de todo o coração. Josué capítulo 24 versículo 15 declara: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta deve ser a declaração de todo pai e mãe cristão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é apenas uma declaração verbal, é uma atitude prática que se manifesta em todas as áreas da nossa vida. É na forma como educamos nossos filhos, na forma como administramos nossas finanças, na forma como nos relacionamos com nossa esposa ou marido, na forma como trabalhamos, na forma como nos divertimos. Os últimos dias exigem de nós uma santidade maior,
uma consagração mais profunda, uma obediência mais radical. Não podemos mais viver uma vida cristã medíocre e esperar que nossos filhos tenham fome de Deus. Eles precisam ver em nós uma diferença real, uma transformação genuína operada pelo poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 6 versículo 4 nos orienta: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar filhos na doutrina do Senhor significa ensinar eles a obedecer a palavra de Deus, significa discipliná-los quando necessário, significa mostrar a eles que existem consequências para as escolhas que fazemos. Provérbios capítulo 13 versículo 24 nos ensina: O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A disciplina bíblica é um ato de amor, não de violência. É ensinar nossos filhos que existem limites, que existem princípios que não podem ser transgredidos, que existe uma autoridade maior que eles precisam respeitar. A história de Abraão e Isaque nos mostra que quando os pais demonstram uma fé genuína, quando vivem uma vida de obediência radical a Deus, isso impacta positivamente toda a família. Isaque cresceu vendo a fé do seu pai, e ele também se tornou um homem de Deus. A herança mais valiosa que podemos deixar para nossos filhos não é material, é espiritual. 1 Crônicas capítulo 28 versículo 9 registra as palavras de Davi ao seu filho Salomão: E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e com alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, se achará de ti, porém se o deixares, te rejeitará para sempre. Esta é a herança que precisamos transmitir: o conhecimento do Deus verdadeiro, o amor pela sua palavra, o desejo de servi-lo com coração perfeito. Mas isso só será transmitido se primeiro estiver real em nossa própria vida. Nossos filhos não farão o que dizemos, eles farão o que somos. O requisito que muitos pais ignoram é a necessidade de uma transformação pessoal genuína. Não podemos dar aquilo que não temos. Se queremos filhos espirituais, precisamos ser pais espirituais. Se queremos filhos que amem a Deus acima de todas as coisas, precisamos demonstrar esse amor em nossa própria vida. Jesus declarou em João capítulo 15 versículo 5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A única forma de educarmos filhos frutíferos espiritualmente é permanecendo conectados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nestes últimos dias, quando o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, precisamos ter a certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para preparar nossos filhos espiritualmente. Não queremos chegar no céu e descobrir que nossos filhos ficaram para trás porque não cumprimos nossa responsabilidade como pais cristãos. A promessa de Atos capítulo 16 versículo 31 ainda está de pé: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas esta promessa tem condições. Primeiro precisamos crer genuinamente, precisamos viver esta fé diariamente, precisamos ser exemplos autênticos da transformação que Jesus opera na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Minha oração é que cada pai e mãe que está assistindo este vídeo tenha a coragem de Abraão, tenha a fé de Abraão, tenha a obediência de Abraão. Que coloque Deus sempre em primeiro lugar, mesmo acima dos próprios filhos. Porque quando fazemos isso, Deus se encarrega de abençoar nossa descendência de forma extraordinária. O tempo é curto, os dias são maus, mas a misericórdia do Senhor ainda está disponível. Ainda há tempo para corrigirmos nossa rota, ainda há tempo para nos consagrarmos completamente, ainda há tempo para ensinarmos nossos filhos a amar verdadeiramente a Jesus Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que nos preparam para a volta gloriosa do nosso Salvador. E se esta palavra ministrou vida ao seu coração, se você sente que Deus está movendo em sua família através desta mensagem, eu gostaria de convidá-lo a expressar sua gratidão através de uma oferta de fé. Aqui no canal, temos a opção Valeu Demais, onde você pode deixar uma ajuda de coração se realmente foi abençoado por esta palavra. Não é uma obrigação, é apenas uma oportunidade para aqueles que foram tocados pelo Senhor e desejam contribuir para que mais famílias possam ser alcançadas com a verdade das Escrituras. Que Deus continue abençoando sua casa e preparando seus filhos para a volta gloriosa do nosso Rei Jesus.